Oi, gente! A aula de hoje é de geografia e a gente vai falar sobre o planejamento urbano. É isso mesmo, você já sabe a diferença de zona rural e zona urbana. Urbano é a parte ali da cidade, certo? Dentro do município. E a gente vai falar hoje sobre como planejar a cidade. Você sabia que as cidades podem ser bem melhores se forem planejadas? Uma cidade que não é planejada, ela perde muita coisa. E agora eu vou dar um exemplo te mostrando com os meus materiais de artes. Eu tenho aqui várias coisas legais que a gente vai usar de exemplo e eu vou fazer como se fosse uma cidade, tá bom? Para vocês verem. Vamos supor que a nossa cidade tem um rio que passa bem aqui no meio e aí as pessoas vão vir e vão morar aqui. E vão construir casinhas. Então vem uma pessoa e constrói uma casinha aqui perto do rio, aí vem outra pessoa e constrói aqui mais perto, e outro, e outro, e outro, e assim as pessoas vão vindo. E ali vai se formando um bairro, porque as pessoas estão construindo próximas umas das outras, as casinhas, mas a gente tem que pensar que cada uma dessa casinha não mora só uma pessoa, mora uma família. Então tem um pai, uma mãe, um filho, talvez 2 filhos, e esses filhos precisam, sabe do quê? De uma escola, eles precisam estudar. Então a gente vai colocar aqui na nossa cidade uma escola. Então vamos colocar bem aqui no meio, para que todas as famílias, todas as crianças tenham acesso. Acontece que quando esse lado aqui já está muito cheio, não tem mais onde construir. Chegaram outras pessoas nessa cidade querendo morar ali e não tinha espaço aqui, então elas começaram a construir do outro lado do rio. E construíram, e construíram, e construíram, e construíram. Mas sabe o que aconteceu? Houve um problema. Aqui nessas casas também tem crianças. E essas crianças também querem ir para a escola, mas elas não conseguem vir para cá porque tem um rio. Então, o que tem que fazer aqui desse lado? Construir outra escola, certo? Então, a gente constrói outra escola do lado de cá. Já tem escola para todo mundo. Mas as famílias foram crescendo, as casas foram aumentando e uma pessoa ficou doente. Se essa pessoa ficou doente, ela precisa ir aonde? Ao hospital. Só que na nossa cidade não tem hospital. Então a gente vai precisar construir um hospital. Então a gente vai pegar, vai construir um hospital aqui para essas pessoas e vamos fazer um outro hospital, um posto de saúde, alguma coisa aqui desse lado, para que essas pessoas também tenham acesso. Mas sabe o que aconteceu agora? Começou o inverno, começou ali outono e inverno e começou a chover. E quando chove muito, o rio faz o quê? Enche. E quando esse rio começar a encher, ele vai transbordar, a água dele vai aumentar, ó. Era assim, e ele vai ficar maior, e ele vai começar a encher, a encher, a encher. E olha só o que está acontecendo. A água está chegando aqui nas casas. Então é um outro problema, essas pessoas vão ficar apavoradas, elas vão ter que mudar dali, vão ter que ir para mais longe do rio. E a nossa cidade já virou uma bagunça. Por quê? Porque a gente foi construindo. Não tem nem lojas na nossa cidade, então a gente pode colocar lojas, colocar um shopping, colocar um centro, certo? Supermercado, porque tudo isso tem que ter numa cidade. Mas olha só, olha que confusão que virou aqui. Tem tudo isso aqui, só que as ruas elas são todas tortas, as coisas foram sendo construídas de acordo com a necessidade, então tudo em cima da hora. Por isso que tem que haver um planejamento urbano. Planejamento é simplesmente planejar a cidade que vai nascer ali. Então não é simplesmente você chegar em um lugar, as pessoas, né, e começarem a construir. Tem que ser planejado antes, porque se a gente tivesse planejado, esse ambiente ia estar muito melhor. Sabe por quê? Porque as ruas seriam mais organizadas, porque todo mundo ia ter acesso a tudo. As pessoas que moram mais distantes, por exemplo, para cá, elas já estão bem longe do hospital, que era aqui desse lado, ó. Fica ruim para elas. E existe um tipo de pessoas que são chamados de urbanistas. Os urbanistas são os responsáveis por esse planejamento. Então eles chegam em um local, estudam aquele lugar para ver como pode ser feita a cidade, como pode nascer uma cidade ali. Eles vão olhar, então no meio da cidade ali passa um rio, essa parte aqui tem uma montanha, a outra parte tem verde. Você vê que na nossa cidade nem tem nada verde, não tem uma árvore na nossa cidade. Então eles planejam. E o que esse planejamento faz? Ele dá mais espaço. Se você planeja, você consegue ter muito mais espaço na cidade para construir mais. Ele ajuda
com esse espaço que não falte casa para as pessoas. Se uma outra pessoa quiser chegar aqui agora e construir, quase não tem mais lugar para construir, ó. Aqui a cidade já termina. Aqui tem o rio, não dá para construir próximo ao rio porque vai encher nas épocas de inverno e aí vai encher a casa da pessoa. Não tem espaço para essa pessoa morar. Então, quando você planeja, quando a cidade é planejada, tem espaço, não faltam moradias para as pessoas. Outra coisa importante, todas as pessoas têm acesso às suas necessidades, seja hospital, seja a educação, as crianças, o trânsito é melhor, então não acontece. Aqui, se várias pessoas tentarem sair de casa ao mesmo tempo, ó, vai dar trânsito nessas meiucas aqui que fica muita casa aglomerada. Outra coisa importante, saneamento básico. Se não houver na cidade um saneamento organizado, vai faltar para alguém. O que é o saneamento? É o esgoto, a água limpa, o esgoto para levar a água suja que já foi usada embora, energia elétrica, certo? Até porque se não for planejado, possivelmente as pessoas vão jogar o esgoto aonde? Aqui no rio e vai sujar a água do rio e isso pode causar até doenças para os moradores, porque eles vão usar essa água aqui do rio e a água vai estar suja, certo? Outra coisa que o planejamento urbano vai garantir, empregos para as pessoas futuramente, porque se for planejado, todas as casas que estiverem ali já vão estar, quem for planejar, claro, já vai saber a quantidade de casas que vai ter ali, então já tem uma noção da quantidade de empregos que aquele lugar tem que gerar. Então a cidade, ela funciona de maneira muito melhor para os seus moradores. Certo? Então, se a gente fosse planejar a nossa cidade, olha só como a gente poderia fazer. A gente já sabe que o rio está aqui no meio e que ele vai encher no inverno, certo? Então, quando ele encher, ele fica mais ou menos desse tamanho. A gente já sabe que aqui não dá para construir. Então, a gente constrói aqui mais para os lados, ó. Coloca as casinhas mais distantes, certo? Olha só. Constrói para cá, coloca uma escola aqui no meio para as crianças desse bairro. Continua construindo, ó, as ruas todas bem retinhas para que as pessoas não tenham dificuldade. Imagina se você for procurar um endereço e for tudo torto, difícil de achar. Do lado da escola, próxima à escola, né, em algum bairro, a gente já pode colocar também, ó, um hospital ou um posto de saúde para que as pessoas do bairro tenham acesso também, uma loja ou um comércio, alguma coisa. Quando for no centro, tem que ter a prefeitura, aqui está muito próximo do rio, não dá, vamos para o outro lado. Para tudo ser organizado e todas as pessoas terem as suas necessidades supridas, ok? Então eu desafio você agora a fazer o seguinte, pega uma folha de papel, seus lápis de cor, suas canetinhas, o que você tiver aí que você gosta de usar para fazer um desenho e desenhe uma cidade. Pense em quais necessidades as pessoas têm, quais são as necessidades que os moradores da minha cidade vão ter. E aí você planeja, aqui eu vou colocar um hospital, aqui eu vou colocar um shopping, aqui vai ser um bairro residencial, eu vou fazer várias casas. Se você ainda tiver outras coisas, você pode montar. Eu usei os meus materiais de artes para montar. Se você tiver um Lego, você pode usar o Lego para planejar a sua cidade e suprir a necessidade dos moradores. Ok? Bons estudos então para você. Fique atento às atividades que a sua professora vai te propor agora. Um grande beijo!